31 de outubro de 2002, uma casa elegante no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Um casal dorme. Às 4 horas da manhã, o silêncio é quebrado por ruídos e golpes. Quando a polícia chega, encontra Manfred e Marisia von Richthofen mortos, vítimas de violências brutais. Mas a morte do casal não foi um crime comum. Foi o começo de um dos julgamentos mais assistidos, debatidos e mediatizados do Brasil. Um caso que mistura amor, mentira, riqueza e uma pergunta que até hoje corrói: por que ela mandou matá-los? O que leva uma filha a planejar a morte dos próprios pais? Se gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva e deixe nos comentários qual o próximo caso quer assistir. Agora, vamos para o caso de hoje. Para entender o crime, precisamos entender quem eram as vítimas e quem era Suzanne. Manfred Albert von Richthofen era um engenheiro bem-sucedido, com carreira consolidada na Dersa. Marisia, sua esposa, era psiquiatra. Um casal que, do ponto de vista público, tinha estabilidade, tradição e uma família que parecia sólida. Suzanne nasceu em 3 de novembro de 1983, numa família de sobrenome conhecido. A infância foi de conforto, colégios particulares e expectativas altas. Porém, como em muitas famílias, havia tensões. O namoro de Suzanne com Daniel Cravinhos, jovem de origem mais humilde, provocou desaprovação. Segundo relatos, Manfred desaprovava o relacionamento e exigia que a filha seguisse um caminho, entre aspas, aceitável. Essas tensões viraram combustível para uma narrativa de conflito entre gerações, classes e controle. Mas reduzir tudo a pai autoritário é simplificar demais. Ao longo do processo surgiram versões diferentes. Havia quem defendesse que Suzanne era manipulada por Daniel. Havia quem a apontasse como líder do plano. Você considera que diferenças de classe e expectativas familiares podem, por si só, criar um motivo para um crime tão extremo? A tensão escalou. Brigas, intervenções policiais, por discussões e tentativas da família de interromper o namoro. No verão de 2002, com a família ausente por alguns dias, Daniel se instalou temporariamente na casa. Quando os pais voltaram, o clima piorou. O desejo de Suzanne por autonomia, a frustração de Daniel e a pressão familiar criaram uma combinação perigosa. Nos meses que antecederam o crime, houve sinais de planejamento. Conversas sobre como simular um assalto. Testes com sons para decidir entre arma de fogo ou outro método. E tentativas de manipular a cena para parecer uma invasão. Alguns registros apontam que o objetivo declarado seria um falso roubo, que justificaria a morte como consequência. Documentos do processo indicam que houve uma preparação logística, escolha de horários, estudo de rotas e a articulação entre Daniel e seu irmão Christian, que resistiu no começo, mas acabou aceitando participar. Segundo a promotoria, a motivação não era só o amor. Havia também o que seria herdado. A defesa, por outro lado, afirmou coação e influência de Daniel sobre Suzanne. Quando o plano vira real, quem assume a liderança? Quem puxa o gatilho, literal ou simbólico, de uma família inteira? É noite de Halloween, 31 de outubro de 2002. A família dorme. Segundo o entendimento das autoridades, Suzanne convence o irmão a sair com ela para um programa. Era uma manobra, tirar Andreas da casa para facilitar a entrada dos executores. Daniel e Christian aguardam do lado de fora. Suzanne abre a porta e os deixa entrar. Eles sobem e atacam. Segundo as versões, começaram com pancadas na cabeça, com barras de ferro e terminaram com estrangulamento. Depois, encenam um falso roubo. Espalham objetos, mexem no cofre, pegam notas e joias. Tudo para criar a narrativa do assalto que deu errado. Em seguida, Suzanne e Daniel saem da casa como se nada tivesse acontecido. Daniel liga para amigos, vai a um motel com Suzanne. Christian come um lanche numa lanchonete e no dia seguinte tenta levar a situação como se fosse um assalto. Mas há detalhes que incomodam. Por que a arma do casal não foi utilizada?
Por que os métodos são tão brutais? Por que a filha não acordou ou não tentou impedir? E por que na delegacia, Suzane aparece calma, troca carícias com Daniel e profere comentários que parecem insensíveis? No processo, fotos do local, laudos periciais e o laudo de necrópsia mostram a brutalidade dos golpes. A defesa alegou que Suzane ficou em choque. A promotoria sustentou que sua participação foi ativa e planejada. Você acredita que realmente foi um momento de choque? Ou uma escolha fria e calculada? Após as prisões, vieram as confissões e as versões que se contradiziam. Christian e Daniel confessaram participação nos assassinatos e detalharam a noite. Suzane inicialmente negou. Depois confessou participação em alguns trechos e em outros momentos mudou a versão. Cartas trocadas entre Suzane e Daniel foram usadas como prova. Em muitas, há trechos íntimos que mostram cumplicidade. Em outras, Suzane demonstra frieza que chocou a opinião pública. Em imagens da delegacia, ela parece dormindo apoiada no ombro de Daniel e, segundo testemunhas, fez comentários que pareceram desconectados à tragédia. Esses trechos alimentaram o noticiário e polarizaram a sociedade. Havia quem a visse como a manipulada e quem a via como manipuladora. O caso, transmitido em parte pela mídia, colocou Suzane como uma figura que simbolizava debates maiores: gênero, poder, privilégio e responsabilidade. E nos bastidores do tribunal, advogados trabalhavam para desconstruir a narrativa um do outro, enquanto jurados tentavam separar emoção de prova. Quando uma história vira espetáculo, até onde a mídia molda o julgamento público? O julgamento de Suzane, Daniel e Christian começou em 2006. As atenções eram massivas. A TV Justiça avaliou transmitir o julgamento, e milhões acompanharam cada detalhe. A promotoria sustentou que Suzane arquitetou o crime para obter a herança e para se livrar do obstáculo que eram seus pais. O pai, em especial, por ser rígido e estabelecer regras à relação. A defesa argumentou coação, influência de Daniel e problemas emocionais de Suzane. O júri precisou avaliar provas forenses, depoimentos, cartas e o histórico de relacionamento. Ao final, Suzane foi condenada por matar os próprios pais e sentenciada a 39 anos e 6 meses. Uma decisão que repercutiu nacionalmente. Daniel e Christian também receberam penas longas. O caso deixou um rastro de debates jurídicos, culpabilidade moral, influência emocional e o papel do privilégio social na percepção pública. O que pesa mais num julgamento? A prova técnica ou a narrativa que emociona os jurados? A sentença, porém, não encerra a história. A execução penal é longa e cheia de recursos. Ao longo dos anos, Suzane teve pedidos de progressão de regime fechado, semiaberto, aberto negados e, por vezes, aceitos. Sob a atenção da opinião pública, em 2014, houve repercussão por casamento dentro da cadeia. Em 2015 e anos seguintes, discussões sobre transferências e condições prisionais apareceram na mídia. Em 2023, decisões judiciais permitiram progressões e movimentos que geraram novos debates sobre reintegração, penas e direitos. O Ministério Público recorreu a algumas decisões, citando a gravidade. A figura de Suzane seguiu como um ícone, ou aviso, sobre como a sociedade trata mulheres infratoras, filhos que matam pais e o sistema de execução penal. O caso von Richthofen continua a fascinar e incomodar o Brasil, não só pela brutalidade do crime, mas porque força o país a perguntar sobre família, privilégio, mídia e justiça. Quando os jornais exibem imagens de uma jovem que sorri, ou de cartas que parecem frias, é fácil construir um monstro, mas por trás de cada manchete há uma complexa rede de relações humanas. E você, o que acha? Suzane foi a idealizadora fria do crime, uma vítima de manipulação ou algo entre esses polos? Escreva nos comentários. Vamos debater com respeito. Se você gosta de casos reais como esse, inscreva-se. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima.